em novembro de 2023 e dizer, cara, vai ter uma prova próxima semana. Não, é você tá desde que ele entrou na escola, você tá dizendo, muita gente que já passou por aqui conseguiu entrar, então você pode também. É só você contribuir, né? Então, assim, a educação também é isso, né? É ruim a gente ficar, às vezes, visando só uma prova que vai ter na frente, mas eu acho que para uma galera que às vezes não tem muito, quando você oferece um horizonte desse, é muita coisa já. E esse horizonte tem que ser oferecido diariamente, né? Eu acho que é isso que a gente perde nessa coisa da distância. Não tem como você estar passando isso tudo diariamente para eles, né? Né? Não tem como passar tudo diariamente para o aluno desse jeito, ainda mais quando começou as aulas online também. Uma das escolas fez a mesma coisa de começar a gravar a aula e a outra fez isso de mandar tarefas por semana, até as escolas se adaptarem a algum jeito, né? Aí no fim se adaptou à aula online, que é o que é melhor. E quando começaram essas aulas online, os alunos de cara já falaram: Nossa, ainda bem que a gente está conversando com você, que a gente está falando, está interagindo, né? Porque não tem condição de passar alguma coisa, de ser um ensino mesmo, educação mesmo, só com aula gravada ou com tarefa, né? Tarefa online, assim. E também a questão dos, tipo, dos alunos, tá falando de aprendizagem, né? De quem vai aprender mais. Eu acho que com certeza esse ano é um ano perdido também. Eu acho que tem alunos que estão sim conseguindo acompanhar, que estão estudando, mas são alunos que têm alguns, tanto privilégios financeiros como outros privilégios, né? De ter um espaço em casa, de ter pais que apoiam, de ter família que tá conseguindo se manter, até saúde mental, né? Porque boa parte dos alunos, o que eu percebo, é uma fragilização da saúde mental muito grande, e isso afeta muito no aprendizado. Então é um ano que está sendo muito difícil de pensar em, eles vão aprender pra caramba, não sei o que lá. Eu acho que não. E até porque, né, isso que a gente está fazendo não é um ensino à distância, né? A gente pegou a aula presencial, porque a gente está acostumado com a aula presencial, a gente só sabe da aula presencial, aí taca pro computador, pronto, acabou. A gente nunca, eu pelo menos nunca fiz nenhum curso, nem nada de ensino à distância. Acho que a maioria dos professores que eu conheço também não, a gente só foi, então só foi jogado para esse novo jeito, então lógico que não está sendo o melhor para os alunos, né? Mas, claro, os professores são todos tentando bastante. Mas aí, falando nisso, né, da saúde mental, também penso nos alunos, principalmente os que têm alguma questão de aprendizagem mesmo, né? Tipo um déficit de atenção, dislexia e tal. Esses alunos são evidentemente os mais prejudicados, além dos alunos com questões financeiras, né? De não acesso à internet, enfim, todas essas questões, porque eu percebo que esses alunos das minhas aulas, eles simplesmente sumiram, sabe? Ou eles não parecem, não estão mais, não, não participam de nada, e quando eu tento conversar, é tipo, professora, eu não consegui participar essa semana, tanto por questão de saúde mental, como por questão de algum déficit, né? De alguma questão, assim, de aprendizado mesmo, né? De conseguir aprender. Então, com certeza, esse é um ano que, nossa, está sendo difícil, e quando eu sair disso, a gente vai perceber mesmo, acho que no presencial a gente vai conseguir sentir, perceber mais as consequências disso para esses alunos, né? Com base nisso que vocês dois falaram agora, assim, eu queria perguntar um pouco a percepção de vocês sobre o ensino brasileiro em geral, né? Assim, como a gente trata o ensino, assim, como país, né? Tanto da perspectiva privada quanto da pública. E a sorte que vocês vão poder dar essa visão pra gente. Porque o que eu vejo hoje em dia, assim, ou pelo menos o que eu tive quando criança, né, quando adolescente, era que, cara, a gente não é ensinado a ter um amor pelo conhecimento, né, a ser curioso por natureza. A gente é ensinado a resolver problemas, assim, e na matemática. Aqui no Brasil, né, grande foco em exatas, né, a exata sempre o principal, sempre com maior carga horária, maior tempo, e aí você faz um monte de exercício, de cálculo, mas tudo como se fosse o conhecimento compartimentalizado para eu passar no vestibular, entendeu? É isso que eu senti, pelo menos, na minha educação. Apesar de eu ser uma pessoa, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de história, sempre gostei de. E aí, desculpa, mãe que é ouvinte do Coronga, mas eu nunca fui de estudar muito, assim, e aí eu imagino que eu seria um dos alunos que mais sofreria, né, assim,
né, nesse momento assim da aula à distância, porque eu precisava estar ouvindo o professor ali pessoalmente, tirando minhas dúvidas, porque eu era o cara que aprendia só ouvindo, prestando atenção na aula, e aí li o que eu gostava, me interessava, e enfim. E eu queria, né, o Neil deGrasse Tyson, que é aquele astrofísico famoso dos Estados Unidos, ele sempre fala isso, né, de como que a gente precisa ensinar as nossas crianças a amarem a curiosidade, porque as crianças são naturalmente cientistas. Elas ficam explorando e tal, e aí você fica, não faz isso, não faz aquilo. O cara deixa a criança explorar e tenta incentivar da maneira correta, né? Esse amor à ciência e a educação, a escola deveria ter esse papel, mas pelo menos ao meu ver, que inclusive eu estudei a vida inteira em bons colégios particulares, né? Foi de que eu fui, assim, doutrinado para o vestibular, né? Assim, um negócio assim, putz, naquela época eu não tinha interesse por algumas coisas que hoje em dia eu tenho por conta própria, porque simplesmente não tive o incentivo que eu deveria ter quando criança, né? Quando eu estava formando a minha cabeça. Enfim, queria a visão de vocês aí, por favor, sobre tudo isso. E é meio que parece que não dá tempo, né, cara? Parece que quando esses alunos, quando a gente está na escola, parece que é tudo muito acelerado. Aquele primeiro, segundo e terceiro ano passa assim num estalar de dedos e você parece que não deu tempo e você tá na idade que é para você estar mega curioso, você tá talvez descobrindo leituras que vão de acordo com a coisa que você gosta mais, com a coisa que você tem afinidade, e a escola às vezes não dá tempo, e eu sinto muito isso. Eu não sei se a Paula tem tantos alunos, por exemplo, a média de alunos na sala que eu dou aula são 44 alunos. Você passa às vezes por um ano, chega em setembro, tem um aluno que fala com você assim, e você, poxa, qual é a turma dele mesmo? Você fica meio, né? Parece que não dá tempo você descobrir. E ao mesmo tempo, cara, é muito cruel, porque tem os alunos que se destacam, que eu não sei como é que eles, às vezes, conseguem, por exemplo, às vezes é fazendo uma pergunta, às vezes parece que o cara já traz, a menina já traz essa bagagem de casa, e não é a escola que dá essa bagagem para ela, a escola tem o trabalho de talvez ampliar isso, né? E não dá tempo, às vezes você tirar uma dúvida, às vezes a menina, hoje, a questão dos seriados hoje, para quem dá aula de história, tá muito legal isso, só que às vezes é muito seriado, é muita coisa que os alunos às vezes gostam de uma coisa, vem tirar uma dúvida e não dá tempo você aprofundar, passar uma dica de um livro, e esse modelo que a gente tem, o horário que entra na escola, poxa, você pedir para um aluno chegar às 7h10 da manhã, na minha escola são 6 aulas, cara. Fica de 7h10 a 12h30. Ele tem 6 aulas. À tarde, eles entram 1h10 e vão às 6h30 da noite. Isso é muito cruel. Eles vão voltar para casa com os ônibus lotados, com os trabalhadores na hora que está todo mundo voltando. Assim, o tempo que eles passam na escola, o pessoal fala muito de ensino integral, né? De ficar o dia todo na escola, mas tem que ver a forma como isso vai ser preenchido também. Porque se for para ser uma questão conteudista de ter mais tempo e tacar, né, aí não perde o sentido também, né? Então, eu acho que o modelo, eu não vejo perspectiva para esse tipo de aluno que a gente quer com a criatividade, com a curiosidade de estimular isso no aluno, prejudica muito esse modelo que a gente tem. Você entrar numa sala e pegar aquelas fileiras, 8 fileiras de aluno com, né, daquele jeito ali, cara, isso é muito cruel. Você diz assim, poxa, quando você consegue fazer uma roda, às vezes quando falta muito aluno, geralmente na sexta-feira, o pessoal gosta de faltar mais, tal, aí quando eu tenho uma aula na sexta-feira, eu consigo fazer uma roda, já muda a perspectiva da aula, né? Quando você senta, cara, quando você tira essa posição de poder e você fica sentado junto com eles, isso já a aula, você vê que a aula já muda, eles já abrem o livro e procuram ter uma curiosidade maior, você pega uma página, né? Isso, quando você tem tempo e espaço para isso, é perfeito, mas no dia a dia não dá, é praticamente impossível, né?
Eu concordo plenamente. Exatamente essa situação que a gente passa na escola, né? E que o Léo falou também, de se sentir pressionado para o vestibular e tal. Eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que não é só o ensino médio que passa por isso. Acho que todo o sistema educacional, nosso modelo educacional, tipo, nesse contexto de sistema capitalista que a gente vive, é um modelo, né, obviamente, voltado para isso. Tipo, voltado só para pensando nessas questões mesmo de mercado. Então, o que que acontece com a educação? Não se tem um espaço em que os alunos, cada aluno, cada pessoa vai poder desenvolver seus interesses, sua própria criatividade, enfim, sua individualidade, né? Igual o Léo falou, ele aprendia com o professor falando e tal, tal, tal. Tem aluno que consegue ler, entender melhor uma leitura, ou, enfim, assistindo um filme, sei lá, né, gente? As formas de aprender são completamente diferentes. E aí, o que que a escola, não a escola individualizando a questão para as escolas, né, mas o próprio sistema de ensino ele faz. Ele pega todo um conhecimento e coloca em caixinhas diferentes e o aluno tem que se adaptar àquela forma de ensino, pronto, e acabou. Então, por isso que muitas vezes a escola, esse momento, né, de ensino básico, ensino fundamental, médio, é um momento meio traumatizante, porque você acaba com a criatividade dos alunos, você acaba com tudo que eles, com a individualidade deles, você coloca, eles têm que se encaixar naquela forma de aprender, naquela forma de ensinar, e se ele não se encaixa, ele fica de fora. Eu acho que a maioria das pessoas que a gente conhece se sentia um pouco assim em algumas matérias, né, pelo menos, né, algumas questões assim, porque não é todo mundo que aprende desse jeito, que consegue entender desse jeito. Então, acho que isso é um problema muito grande, que aí a gente sente muito isso no dia a dia. Tipo, todo dia a gente percebe essas questões. O aluno quer fazer uma coisa diferente, fala, não dá, porque a atividade é assim, a proposta é assim, o negócio é assim. E aí, coitado do aluno, parece que a gente vai matando aos poucos as ideias dos alunos até eles saírem do ensino básico moldados e perfeitinhos para prestar vestibular, para passar no Enem, para, enfim, seguir a vida nesse contexto nosso, né? Então, são raros os momentos que a gente, como professor, que tem uma perspectiva mais humana de ensino, que a gente consegue fugir um pouco disso, né? Que a gente consegue, igual você falou de sexta-feira, conversar com os alunos. Esses momentos, são as aulas mais legais, assim, que os alunos mais interagem, acabam até lembrando mais depois tudo aquilo que a gente passou e tal. Então é muito difícil o dia a dia. Então, eu acho que você perguntou, né, Léo, de uma forma mais geral do nosso modelo de ensino, eu acho que é um problema não só do Brasil, mas geral, né, desse contexto que a gente vive, mas quando a gente traz para o Brasil, tem todos os contextos também, né, de investimento e tal, tudo isso que faz com que a gente perceba bastante isso no nosso dia a dia. E é exatamente isso, na rotina da escola, o tempo também que eles ficam na escola, chegar às 7 horas da manhã para sair 1 da tarde, sair meio-dia, é sem condição, assim, não dá. Ficar sentado a aula inteira, sentar a bunda lá na cadeira e ficar 6 horas olhando para a cara do professor, olhando para a lousa. Gente, como é que ele vai aprender? Você acha que vai chegar meio-dia, ele vai estar super ainda querendo aprender, entendendo tudo? Não tem condição, assim, daí é muito, muito complicado, né? E eu acho interessante a gente pensar também que não é só porque a gente está falando do online, que tá tudo muito ruim, e não é como se no presencial fosse tudo, né, mil maravilhas. 1 milhão de problemas que a gente tinha que lidar e tentar fazer alguma coisa ali diferente. E aí no online, então, só piora tudo essa situação. Cara, vocês falando, eu tava pensando aqui, eu tinha pavor de escola, assim, eu odiava ir na escola, eu achava um lixo. No liceu, que foi onde eu estudei até a 8ª série, eu mal tinha amigo, meu amigo era o meu vizinho do condomínio, que é o Piro, né? O designer do Coronga. Eu não gostava da escola, e aí eu fico pensando, e eu nunca repeti de ano, cara, por incrível que pareça, mas eu não repeti por pura malandragem mesmo, pura malandragem, assim, tipo, acho que pelo carisma, acho que o professor me passava pelo carisma, mas o que eu fico pensando é o seguinte, se eu pudesse hoje, gente, ter a oportunidade de aprender todo o conteúdo que me passaram na escola, eu aceitaria muito, porque deve ter passado por assuntos muito interessantes que me dariam muita sabedoria, mas não era o momento certo. Eu fico pensando, será que não é melhor a gente começar a ter escola só a partir de que você vira adulto? Primeiro você aprende a ser gente, primeiro você aprende a ter caráter, e aí depois você vai aprender matemática, física, história não, porque eu acho que aprender a ser humano é aprender história, né? A gente só sabe da gente olhando pra trás. Mas tirando história,
e a nossa língua, né? Que acho que a gente tem que aprender a falar. E eu acho que a escola serve para isso. De resto, eu acho que esse conteúdo tinha que ser passado